Você está assistindo às histórias do Ovelho. Para entender melhor as histórias do Ovelho, você precisa assistir elas na sequência. História 9. No início. Criançada, vocês já chegaram? Não sei quanto a vocês, mas eu estou muito curioso para saber quem é esse Jesus. Olhem, o velho está lendo aquele livro novamente. Aposto que é um livro de histórias. Ô, Bernardo, cutuca teu avô aí. O quê? Vocês já chegaram? Desculpa, eu estava aqui lendo a Bíblia pro Bernardo. Bíblia? Ué, vocês não conhecem a Bíblia? Acho que já ouvi falar. Ué, vocês não têm a Bíblia, não? É que, na verdade, as crianças ainda estão aprendendo a ler e escrever. E eu não tive a oportunidade de aprender a ler. Bem, ler e escrever é muito importante. Se você ainda está aprendendo, continua firme na escola. Mas se você não teve a oportunidade de aprender a ler e a escrever, sabe o quê? Você pode escutar a Bíblia nesse cartão que você recebeu, o cartão do céu. Procura lá que você vai achar. Ela está em voz. Não precisa ler, você pode escutar a Bíblia todinha. Vai me dizer que essa história que o senhor contou está aí neste livro? Sim, está aqui, mas contada pelos humanos. E eu conto do meu jeito, mas é a mesma história. Aliás, eu tenho mais histórias para contar. E com elas, vocês irão entender quem é esse Jesus. Exatamente. Eu fiquei muito curioso. Quem é esse Jesus? Por que mataram ele? Seus guardas falaram que ele era uma pessoa boa? E como assim? Morreu e ficou vivo novamente? Como isso é possível? Calma. Eu tinha todas essas dúvidas também. Mas depois que Jesus subiu para o céu, os seus amigos saíram pelo mundo e contaram tudo o que tinham visto. E eu comecei a entender tudo. Mas eu não estou entendendo nada. Como assim subiu para o céu e desapareceu? Por acaso esse homem era algum deus? Sim, ele é o Filho de Deus. Filho de Deus? Mas então por que mataram ele? Por que Deus deixou estes homens maus matarem seu filho? Quando eu soube disso, eu comecei a pensar: como que os homens, os seres humanos, podem ter tanta maldade ao ponto de matarem uns aos outros? Concordo. O ser humano consegue ser muito mau mesmo. Mas isso nem sempre foi assim. Lá no início, não tinha essa maldade. Início? Que início? Lá no começo, quando Deus criou tudo. Vocês nunca pararam para pensar como tudo começou? Pois é, eu nunca tinha parado para pensar nisso.
quem será que fez a primeira árvore? Ou o primeiro bicho? Aliás, qual foi o primeiro bicho que foi criado? Será que foi a galinha? Mas se aves nascem dos ovos, então quem botou o primeiro ovo se ainda não tinha aves? Calma, calma. Qual bicho que foi criado por primeiro, eu não sei. Mas eu sei quem foi o primeiro homem e a primeira mulher. Até sei o nome deles. Vocês querem escutar esta história? Sim! Conta aí! Então lá vai. Bem no começo, só existia Deus, o único e verdadeiro Deus. No começo, Deus criou os céus e a terra. Mas a terra era vazia e sem forma. Estava coberta por um mar profundo e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Tudo era escuro e Deus então mandou que houvesse a luz. Ainda bem, né? Imagine ficar no escuro. Então, Deus separou estas águas e fez uma bola gigante. A parte de cima nós conhecemos por céu. É bem ali onde voam os passarinhos e fica passando as nuvens. E na parte de baixo ficou aquela montoeira de água. Nesta água, Deus fez aparecer a terra seca. E é bem ali que nós podemos pisar. Ainda bem, né? Pois eu nem sei nadar. Também não sei nadar. Pois é, ainda bem que Deus criou a terra seca. Se tudo fosse água, nós teríamos, assim, cara de peixe. E nesta terra, Deus criou vários tipos de plantas. Ele criou as árvores e todos os vegetais. Inclusive o capim que eu e o Bernardo adoramos comer. É uma delícia. Deus também fez o sol, a lua e as estrelas que a gente vê lá no céu. Depois, Deus encheu as águas com peixes. E de dentro das águas, eles não podem sair. Por isso que peixes não têm pernas. Se sair da água, morre. E os céus, ele encheu com vários tipos de pássaros que voam. Só que tem alguns deles que não voam, que ficam no chão mesmo. Como as galinhas. E respondendo a sua dúvida sobre o ovo, é muito simples. Deus criou o galo e a galinha. Sem o macho e a fêmea, não tem ovo. Deus criou o primeiro macho e a primeira fêmea de todos os bichos. E assim, os cachorros foram criando cachorros e vários tipos de caninos. E os gatos? Os gatos foram criando gatos e vários tipos de felinos. E assim, a terra se encheu de bichos. E Deus também criou um carneiro que fala. Bem, você já deve ter percebido que eu não sou o carneiro de verdade, né? Mas
Não importa. O importante é que você precisa escutar o que eu tenho para te dizer. É mesmo. Os bichos não falam. Só os seres humanos falam. Exatamente. Os bichos não falam. As pessoas são completamente diferentes dos bichos. O Senhor disse que o único e verdadeiro Deus criou tudo. Então ele também criou os humanos? Sim! Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. E por que ele criou o ser humano assim, tão mal? Não! A maldade. A maldade não estava no primeiro homem. Nem na primeira mulher. É, mas não é o que parece. Veja só, o Senhor disse que eles mataram esse tal de Jesus. E que esse Jesus é o Filho de Deus. Aliás, o que ele tem a ver com essa história? O Senhor disse que iria me explicar quem é esse Jesus. Até agora, só contou como tudo começou. O que é que esse Jesus tem a ver com tudo isso? Tem tudo a ver. Mas isso já é outra história. Eu sabia. Olha, criançada, eu nem vou me despedir de vocês. Vamos direto lá para a história 10.